Olá, tudo bem com vocês? Uma boa tarde para vocês. Hoje nós vamos prosseguir com mais uma aula de português e nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que não é novidade para vocês, que são as palavras primitivas, as palavras derivadas e as palavras compostas. Vocês já conhecem essa classificação, só que hoje nós vamos complementá-la um pouquinho mais, nós vamos aprofundar esses conceitos. Então prestem muita atenção em todas as dicas que vem por aí, tá bom? Palavras primitivas são aquelas palavras que originam, dão a origem a outras palavras. Essas palavras, essas outras palavras são chamadas de palavras derivadas. O que são palavras derivadas? São palavras que são formadas a partir de uma outra palavra. Nós temos aqui, então, por exemplo, a palavra fazenda. Então, a palavra primitiva aqui é fazenda. A partir da palavra fazenda, eu tenho algumas palavras que foram derivadas dela, que surgiram a partir dela. Então, eu tenho fazendeiro e fazendinha. Percebam que o fazende, até o D, ele permanece da mesma forma, ele não se altera. Então, nós dizemos que essas palavras, elas possuem o mesmo radical, tá? O que seria o radical? É a parte principal da palavra, é o que vem da outra palavra. As palavras, elas têm terminações que podem ser acrescentadas, Então, por exemplo, lá na fazenda, o fazendeiro e a fazendinha. Então, foram acrescentadas algumas terminações, se juntou a esse radical e aí formou uma nova palavra. Nós temos aqui o exemplo de peixe. Então, peixe é a palavra primitiva. São derivados de peixe: peixinho, peixeiro, peixaria. Essas palavras derivadas, elas possuem o mesmo radical, que é o peixe, certo? Porém, houve uma nova terminação, são terminações diferentes: inho, eiro, aria. Essas terminações, elas são chamadas de sufixos. Então, os sufixos são as terminações, São as palavras que são acrescentadas depois do radical. Mas nem sempre esse aumento se dá depois do radical. Muitas vezes eles podem acontecer antes do radical e mesmo assim eles formam novas palavras, como por exemplo, supermercado. A palavra mercado é o radical. Super vem antes do mercado, então supermercado é o prefixo que vem antes do radical. Então prefixo nós chamamos assim, certo? Então nós sabemos que tem o radical, que é o centro da palavra, Vamos colocar aí, é o que forma. Tem o sufixo, que é o que vem depois do radical, e tem o prefixo, que vem antes do radical, Então, existem várias palavras derivadas de formas diferentes. Temos a parassintética, que são aquelas palavras que elas podem receber ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo. Então, eu tenho o radical. Antes desse radical, eu tenho um acréscimo e depois também, como nesse exemplo que nós temos aqui. Então, eu tenho o radical pedre, que vem de pedra, certo? E formou a partir de pedra, se derivou uma nova palavra. Então, pedra é a palavra primitiva e como derivada eu tenho aqui a palavra empedrar. É uma parassintética, porque ela tem prefixo, radical e sufixo ao mesmo tempo. Temos também uma derivação regressiva, que são aquelas palavras que são formadas a partir da redução da palavra primitiva. Como, por exemplo, ajudar. Ajudar é a palavra primitiva, certo? Se eu retiro o R, eu tenho aí a palavra derivada ajuda. Então, ajuda é uma derivação regressiva, ou seja, diminuiu de ajudar. Então, quando eu retiro
uma parte da palavra primitiva, eu estou regredindo, eu estou fazendo uma derivação regressiva, eu não acrescentei, eu apenas retirei. Nós já sabemos, né, e é um conceito que vocês já sabem, que existem as palavras que são simples, que são aquelas que possuem um único radical, e tem aquelas palavras que são as compostas, certo? Que são aquelas palavrinhas que são formadas de duas outras palavras, dois outros substantivos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, alguns exemplos de palavras simples, com um único radical. Bolinha, sorriso, empedrar. Então, podem perceber que o radical é um só. Eu tenho uma palavra só, um significado só, né? Apenas um conceito aqui dentro. Quando eu possuo uma palavra composta ela é formada pela junção de duas outras palavras. Ou seja, dois radicais diferentes. Então, eu tenho ali, por exemplo, cabra, cega. Aquele jogo que nós fazemos. Então, tem a cabra e o cega, certo? São os dois radicais. Morto e vivo. Vem de morte e de viver. São dois radicais diferentes. Forma um único conceito, mas eu juntei dois substantivos, duas palavras diferentes, para formar uma nova palavra, para originar uma nova palavra, que é o que nós classificamos como palavras compostas. As palavras compostas, elas, como vocês sabem, elas podem ter dois tipos de formação. A justaposição, que é o que nós vamos aprender agora, essa nomenclatura, que é a justaposição, quando elas não se alteram, elas apenas se unem, que pode ter ou não hífen, como no caso do beija-flor, paraquedas, guarda-chuva, guarda-roupa, tá? Então, são dois substantivos diferentes, são duas palavras diferentes, que elas não se alteraram, elas apenas se juntaram para formar uma nova palavra. Paraquedas. Eu uni as duas, o para e o quedas. Juntei os dois, formou uma nova palavra. Porém, existem algumas palavras que elas possuem, né, elas recebem uma alteração. Quando elas têm alteração dos elementos, né, quando se muda a forma que ela é escrita, eu chamo de aglutinação. Eu aglutinei, eu juntei e formei uma coisa só. Por exemplo, plano alto. Plano alto. Eu não falo, por que o plano alto? Porque o plano alto? Não, eu falo planalto. Eu unifiquei as duas palavras, eu aglutinei e por isso eu fiz uma alteração dos elementos dela, tá? Em boa hora, embora, tá? Em boa hora. Eu tirei algumas partes da palavra, eu alterei, né? Eu eliminei umas partes dessas palavras para quando houvesse a junção ficar mais adequada, né? Facilitar o momento da fala. Estas questões todas que nós vimos agora, elas fazem parte das páginas 44 a 49 da nossa apostila de português. Vocês vão ler as apostilas nessas páginas. Vejam se vocês têm alguma dúvida. Caso vocês tenham dúvidas, vocês vão anotar essas dúvidas e vão trazer para a aula online, certo? Agora vamos para a hora mais esperada por todos vocês, o desafio de hoje. Só que o desafio de hoje ele vai ser diferente. Eu não vou dar nenhuma dica sobre o desafio de hoje neste vídeo. Então, vocês vão assistir o vídeo atentamente. Caso vocês queiram, assistam novamente. Mas prestem atenção a tudo que eu estou explicando, a tudo que eu estou mostrando, porque o desafio vai ser lançado amanhã, durante a aula online de português. E ele vai ser relacionado a esse vídeo, tá bom? Então, um beijinho para vocês, até amanhã e não se esqueçam que o nosso encontro é amanhã às 8 da manhã. Até lá!